tá tendo transformação. O governo de Mato Grosso vem investindo em grandes obras para a saúde em Cuiabá, como 50 milhões para a construção do novo pronto-socorro e o repasse mensal de 2 milhões para o Hospital São Benedito, que já garantiu mais de 500 cirurgias de alta e média complexidade. Tá tendo transformação. E 1 milhão foi destinado à recém-inaugurada ala pediátrica do pronto-socorro municipal, com mais de 25 leitos de enfermaria e 15 leitos de UTI, seguindo o padrão dos melhores hospitais infantis do Brasil. Já em Várzea Grande, o repasse mensal para a saúde mais que dobrou. São 2,5 milhões por mês, um valor que estava congelado há mais de 8 anos. Tá tendo transformação. Tá melhor do que particular, que a gente recebe amor, carinho, atenção. É uma bênção. Esse carinho que a minha filha recebeu está de parabéns. Nota 10, nota 1000. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Olá, você que está ligado no RDTV. A busca por aporte ao Tribunal Regional do Trabalho, alternativas para o agronegócio, pacto federativo, política. Estes são alguns dos assuntos que nós vamos abordar hoje com o senador José Aparecido dos Santos, o Cidinho Santos. Obrigada pela sua presença no RDTV. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para conversar com nossos telespectadores. Nós recebemos recentemente a presidente do Tribunal Regional do Trabalho falando das questões de falta de recursos, né? Eles tiveram cortes orçamentários muito graves, não tem dinheiro a partir de setembro e a gente sabe que o senhor tem colaborado, tem ajudado aí nesse trabalho de buscar recursos para o TRT de Mato Grosso e tentar reverter um pouco essa situação. Como é que está essa negociação, senador? Nós recebemos lá em Brasília a visita da nossa presidente, e ela expôs a situação, que é realmente grave. A bancada federal de Mato Grosso está sensibilizada com a situação. Nós tivemos com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Granda Martins, que se comprometeu e que está negociando com o governo. A gente já conversou na Casa Civil também, no Ministério do Planejamento, uma medida provisória que vai restabelecer em partes os recursos que o TRT perdeu. Na verdade, como você disse, eles hoje estão desligando o ar-condicionado 2h30 da tarde porque não se vai economizar energia, né? Foi um corte brusco que teve, acredito que foi um erro, né? Porque o Tribunal Regional do Trabalho tem um serviço fundamental, principalmente os veículos itinerantes que fazem o trabalho de atendimento, e esse corte está prejudicando muito o trabalho deles. Então, essa questão nós estamos aguardando a medida provisória, deve ser editada nessa próxima semana, e com essa medida provisória vai amenizar em partes um pouco das perdas que eles tiverem e fazer com que eles consigam chegar até o final desse ano. Porque eles estão com dificuldade de pagar as contas, conta de energia, né? A expectativa era muito ruim aí. A expectativa é horrível, né? Em setembro já não teria mais dinheiro, teria que fechar as portas, né? Senador, o senhor recentemente defendeu uma reforma trabalhista, né, no Brasil. Como seria essa reforma? Olha, a lei do trabalho nossa é uma lei muito antiga. E quando eu falo em defender, em revisão da reforma trabalhista, eu não estou falando de tirar direito dos trabalhadores, como 13º, férias, seguro-desemprego, tudo, horas extras, tudo isso aí entendo que é perfeitamente normal. O que eu defendo é que os penduricalhos que foram colocados ao longo do tempo e que está viabilizando as empresas. Hoje, você ser um empresário, você ser um gerador de emprego, eu digo que é uma atividade de alto risco, né, porque as coisas conforme são colocadas. Eu cito um exemplo aqui de um amigo meu de Cuiabá, que ele tem um pequeno restaurante, um restaurante popular, e um funcionário dele, com 5 dias que estava trabalhando com ele entregou para ela o vale transporte, mas ela preferiu ir de moto no serviço. Com 5 dias ela se acidentou. Entrou na justiça pedindo uma indenização de R$200 mil, alegando que ela estava indo de moto porque não tinha vale transporte. E ele tinha entregue, mas não tinha protocolado a entrega do vale transporte. Na primeira condenação ele já recebeu 60 mil. E se inviabilizou 5 dias de trabalho, como você vai pagar 60 mil de indenização de uma pessoa que apenas teve arranhões, né? Então, são situações como essa, como a hora itinerante. Se você mora em São Paulo, e você vai de Santo André até São Paulo, você anda 2 horas para ir, 2 horas para voltar, você não recebe a hora itinerante.
4 horas por dia. Aqui, o funcionário sai para trabalhar, você dá o transporte para ele depois entra solicitando hora em você tem que pagar como hora extra da hora que ele saiu da casa dele até a hora que ele foi no trabalho, né? Então o senhor considera isso penduricários, a hora in itinere, hora extra? Penduricário, se ele chegou no ônibus, ele veio embora, ele ficou 5 minutos esperando, aí é mais tempo à disposição, se ele chegou na catraca, demorou mais 5 tempo à disposição, tudo isso vai fazendo com que gira um bolo de neve, que ele trabalha na sua empresa 2, 3, 4 anos, quando ele entra, isso gera hora extra, multa porque você não pagou as horas extras, aí vira um bolo de neve. Se você tem 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, se eles entram com ação coletiva, com situação assim, quebra a empresa. Então vai chegar um momento em que isso hoje virou uma indústria muito lucrativa para algumas pessoas, mas vai chegar a empresa, um momento em que você não vai ter mais o osso para roer, porque vai se acabar, porque as empresas vão fechando. E o que é que as empresas estão fazendo hoje? Então, uma grande empresa do Brasil que tem investimento em Mato Grosso, que ele está diminuindo a sua produção aqui e está se instalando na Argentina, está se instalando no Paraguai, que lá tem melhores condições. Outros estão se instalando na China, devido a essas inseguranças que existem hoje em relação à questão trabalhista. A senhora acredita que falta, na verdade, gestão, planejamento, uma orientação melhor também para os empresários, do que não seria também o caso de se investir nesse tipo de preparação para os pequenos microempresários, que às vezes não têm noção de direitos trabalhistas, começa um trabalho aí de geração de emprego e renda, mas cai numa situação como essa, né? O senhor disse que ele até, inclusive, não pegou recibo. Não falta um pouco isso também? Falta um pouco de orientação, mas também falta um pouco de bom senso. Se eu for funcionário, trabalho numa empresa e eu recebo meu salário em dia, eu saio da empresa, recebo tudo aquilo que me é direito, eu não tenho por que ir na cabeça de um advogado criar uma situação que não é meu. Eu acho que você tem que querer aquilo que é seu. O que não é seu, você não tem que querer. Aí você, como a lei trabalhista hoje, ela protege e ela está aí para isso, para proteger o trabalhador. A fala ou a colocação dele vale muito mais do que a fala do empresário. Eu não estou falando mais uma vez de retirar direito de ninguém. Eu acho que o direito tem que ser obedecido. Todos os direitos que existem. Agora, essas coisas que foram criadas para poder inviabilizar, ou se você tiver o direito que se pague, né? Senador, antes da gente mudar de assunto, existe um texto viral que vai aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais, né? Muita gente compartilha, eu já vi esse texto assim, acho que há alguns anos, recebo ainda hoje, que é a história do fim do 13º. Existe esse tipo de projeto para acabar com o 13º, para já tirar de vez a dúvida dos nossos internautas? Isso nem se cogita, né? Não se cogita fim de 13º, não se cogita fim de férias, não se cogita fim de seguro-desemprego, nada. Não tem nem como você hoje mexer no direito que é do trabalhador. Essas questões que estão sendo colocadas são as questões de acordos coletivos entre patrões e empregados. Você, por exemplo, viu agora essa semana uma reportagem, acredito que você deve ter visto também, de um empresário que se suicidou, né? E ele tentou fazer um acordo com os funcionários dele para diminuir a hora trabalhada e fazer uma transição até passar a crise, e que teve o sindicato que não aceitou. E ele teve que mandar embora, né, os funcionários e se suicidar. Por quê? Porque tem uma intransigência dos sindicatos, em função da própria lei, que não permite. Ficou, todo mundo perdeu. Perdeu os funcionários, que ficaram desempregados, e perdeu a família dele, e ele perdeu a vida, né? Vamos para o Pacto Federativo. Senador, é uma bandeira sua também, né? Que alternativas poderiam ser concretizadas, já que é uma novela que se arrasta aí há alguns anos? Desde quando eu fui prefeito, o primeiro mandato meu foi de 93, depois presidente da Associação dos Municípios, que se fala no reforma do Pacto Federativo. O que existe hoje é uma injustiça, né? 60% dos recursos concentrados na União, 25% para os estados e apenas 15% para os municípios. O que, quando você fala em reforma do Pacto Federativo, você tem que falar em descentralização de recursos. Nesse momento agora que nessa crise que está, como é que você vai descentralizar o que não existe, né? E poderia ter feito isso um pouco mais atrás, quando o país estava em uma situação econômica melhor. O que eu defendo é a criação de um fundo, e que você vai, com esse fundo, gradativamente, os municípios, a nossa pretensão sempre foi chegar aí a 22% do bolo tributário nacional. Então, se hoje nós estamos em 15%, se fosse ano a ano, 16, 17, criando uma situação para que chegássemos aí daqui 7 anos em 22%,
Isso eu acredito que daria um fôlego, porque hoje você fala em reforma do Pacto Federativo para trazer 7% a mais para o bolo, evidentemente que o governo vai falar que não tem o recurso, como não tem mesmo, né? Então eu defendo, e vou defender no Senado, a criação de um fundo e que vamos fazendo essa transição, né, para chegar num momento que os municípios possam ter uma condição de sobrevivência, de não necessitar de qualquer coisa, tá lá em Brasília, o prefeito correndo atrás com o pirizinho, atrás de uma emenda de 100 mil, de 200 mil, de 300, e essa emenda você coloca no orçamento desse ano para sair no ano que vem, aí depois empenha no outro, e aí demora, você fala, a emenda de 2014 está sendo executada agora, em 2016, né, de repente vai receber em 2017, né? Então isso, acredito que nós temos que ultrapassar essa fase no Brasil, né? O senhor foi presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, né? De lá para agora, o que mudou? Depois em que foi presidente? Em relação à estrutura, né, dos municípios, a toda essa situação de falta de recursos. De falta de recursos, continua da mesma forma. O que eu acho que teve uma evolução muito positiva foi a questão da transparência, né? Os municípios hoje, em função da atuação muito forte do Tribunal de Contas, dos órgãos de controle, Ministério Público, então hoje você não, é praticamente impossível o prefeito fazer qualquer coisa que não for à luz do dia. O empenho que ele fizer lá agora, o Tribunal de Contas automaticamente já está vendo que ele empenhou, se é uma obra, se teve medição, se não teve. Então essa questão da transparência, ela ajudou muito. A lei de responsabilidade fiscal também fez com que aqueles descalabros que existiam antigamente, que o prefeito terminava o mandato, 3, 4 folhas de pagamento atrasado. Isso você hoje vê com essas pontuais, mas você não vê essas, vamos dizer, um escândalo, né? Porque você não pagar a folha de pagamento, deixar da forma que era, dessa forma. Agora a questão dos recursos continua da mesma forma. O que existe é transferência de responsabilidade para os municípios. Você cria um Bolsa Família, quem vai cadastrar, quem vai acompanhar e vai monitorar é o município. Não tem nenhuma contrapartida por isso. Se der qualquer coisa errada, o responsável é o prefeito. Foi lá a CGU, identificou que um cidadão daquele, a criança dele não está estudando, quem é responsabilizado? É o prefeito. Aí tem o programa lá, programa de apoio à pessoa com deficiência, que manda lá um valorzinho ínfimo, a responsabilidade é do município, do prefeito, e a responsabilização também é dele. Então, em termos de descentralização de recursos, descentralizou muito pouco, as responsabilidades aumentaram, né? E é preciso realmente que tenhamos assim, uma maior atenção por parte dos municípios. O que no estado, o FETAB, a distribuição para os municípios foi muito positiva, porque essa repasse que se faz hoje do FETAB aos municípios é que permite que eles possam estar mantendo as rodovias em boas condições. Senador, vamos falar de política, mas vamos fazer uma pausa e aí nós voltamos no segundo bloco falando um pouco mais com o senador Cidinho Santos. Até mais.